Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito massa, gente. Pensa numa questão bonita. É o tipo de questão que eu gosto de dizer que faz você se apaixonar por matemática e por física, né? Essa aqui é uma questão que é uma mistura, digamos assim, de matemática e física, porque ela de certa forma envolve o conceito de velocidade média. Se você não tem muita noção da velocidade média, fica um pouco complicado de resolver essa questão aqui. Ela é uma questão que mistura vários assuntos, gente. Ela mistura esse conceito de velocidade média e ela trabalha com equações do primeiro grau, com funções do primeiro grau, com essa parte de equações do tipo de equação de segundo grau, que você precisa saber o vértice de uma parábola, e ainda faz uma mistura no final com geometria analítica. Gente. Ela mistura tudo isso numa questão só, né? É a cara do ITA essa questão aqui. Antes de começar, peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Tudo isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante e assim distribuir o vídeo para mais pessoas, beleza? Essa questão eu peguei da UFBA, gente. É um antigo vestibular que foi substituído pelo Enem e era um vestibular com questões bem difíceis. Era muito comparado com a UFC, né, que é onde eu fiz o curso de graduação e tal. As pessoas até diziam na época que eram os dois vestibulares mais parecidos, assim, o UFC e a UFBA, né, o FBA. Enfim, ela diz assim: considerem-se em um sistema de coordenadas cartesianas, tendo o metro como unidade de medida para os eixos OX e OY, duas partículas P1 e P2. Sabendo que no instante t igual a zero, a partícula P1 parte da origem na direção positiva do eixo OY, com velocidade constante de 2 metros por segundo, e a partícula P2 parte do ponto 10 e 0 em direção à origem dos eixos com velocidade constante de 1 metro por segundo. Escreva uma equação da reta que passa pelos pontos que determinam a posição das duas partículas no instante em que o quadrado da distância entre elas é mínimo. Aí, tipo assim, você lê uma questão dessa e você pensa, é o quê? Eu acho que qualquer aluno que não esteja muito acostumado com uma questão como essa vai ler e vai dar um nó na cabeça. Você vai ficar, o que essa questão está querendo? Ela, numa primeira leitura, é meio difícil de entender mesmo, gente. Mas, assim, eu fiz um esqueminha aqui, previamente, para que a gente não perca tempo de vídeo, né? Essa questão, gente, ela é muito legal. Ela tem uma certa semelhança com física, na parte da física que a gente estuda o movimento bidimensional, que é quando você tem uma partícula no eixo X, outra partícula no eixo Y. O que a gente tem aqui? Esse aqui é um esqueminha super bonitinho do que está sendo posto nessa questão. Você tem dois bloquinhos, né? Você pode pensar como sendo dois bloquinhos. Um que está aqui na origem do sistema, 0, ou seja, 0x, 0y, e ele está com uma velocidade de 2 metros por segundo vertical para cima, beleza? E aí você tem esse outro que está na posição x10, y0, ele está com a velocidade constante de 1 metro por segundo em direção à origem, ou seja, da direita para a esquerda. E aí a questão ela está dizendo, gente, ela quer que você diga qual é a equação da reta que passa pelos pontos, por isso que eu já fiz aqui esse segmento, que pega a distância mínima entre elas, né? A distância mínima entre elas, eu tenho que fazer um cálculo para descobrir qual é o tempo para que eu consiga ter essa distância mínima, né? Ou seja, no começo elas estão a distância de 10 uma da outra, né? Só que, tipo assim, a gente vê que uma vai indo um pouco mais rápido na vertical e a outra um pouco mais lento na horizontal. Aí aqui, gente, é só a gente pensar nesse conceito de velocidade e o espaço sobre o tempo, né? Essa aqui é a parte que envolve um pouquinho de física. A gente sabe que velocidade, né, espaço sobre tempo, eu vou só escrever e apagar em seguida, sabe? Certo? Só para a gente ter essa noção. E o ΔS é V vezes ΔT, não é isso? A gente sabe que o ΔS é V vezes ΔT. Então, se a gente faz isso com os valores aqui desses dois blocos, né, esses dois bloquinhos que estão se movimentando, aí o que a gente vai ter, gente? Depois de um certo tempo, né, que é o tempo, para que essa distância seja mínima, né? Aí eu vou até colocar logo aqui, gente, essa distância é mínima aqui. Esse aqui é o D, esse Dzinho aqui entre elas, né? Essa distância é D, já é o D mínimo, né? E aí o que eu tenho que perceber? Que essa questão dessa velocidade vai existir uma posição bem aqui, onde eu estou colocando esse tracinho, e esse movimento desses corpos, né? E aí o que acontece? Quando eu estou nesse ponto bem aqui, eu vou ter, ela vai ter se movimentado um certo valor, e aí esse valor vai ser esse 10, né? Aqui você vai ter o valor, tipo, já vou colocar direto, vai ser 10 menos 2t.
Vai ser basicamente isso, porque o que que acontece? Quando ela se movimenta um certo valor, né, a velocidade dela vai ser, na verdade não é 2t não, que é só um t, né? 2t é a outra. É só 10 menos t aqui. Você vai ter 10 menos t. Porque depois de um certo tempo t, né, essa partícula que está aqui do lado da direita, ela vai ter vindo um pouco mais para a esquerda, né? Então você vai ter essa posição 10 menos aquilo que foi andado, né? Ou seja, um certo valor t. E aí a gente já vai saber qual vai ser essa posição aqui. Aí a gente deixa isso daqui guardadinho, né? E aí isso daqui a gente já vai representar essa distância. Ó. Do zero até esse 10 menos t já vai ser uma distância. Eu posso até colocar isso aqui entre parênteses, ó. Fica mais organizado. A mesma coisa vai acontecer com essa daqui que está indo na vertical. Ó, se ela está partindo aqui da origem e ela está andando a 2 metros por segundo, depois de um certo tempo t, ela vai percorrer 2t. Ou seja, bem aqui, né, no instante que ela está bem aqui, eu vou colocar só um tracinho. Esse instantezinho aqui, você vai ter 2t. E esse 2t já vai representar esse lado desse triângulo, gente. Então eu vou aqui meio que redesenhar um triângulo retângulo. Essa é a sacada dessa questão, gente. É bonita, né, gente? A sacada dela é muito legal. Quando eu resolvi essa questão aqui, eu fiquei bem empolgado para trazer a solução dela para cá, né? A solução dessa questão aqui para o canal. Aqui a gente vai ter 2t, aqui a gente vai ter o d mínimo, e aqui a gente vai ter 10 menos t. O que a gente faz agora? A gente vai fazer Pitágoras, né? O Pitágoras, a gente vai ver que o Pitágoras vai mostrar essa distância ao quadrado. D ao quadrado é 2t ao quadrado mais 10 menos t ao quadrado. E olha que legal, essa questão estava falando a distância ao quadrado da distância entre elas. Já está aparecendo. Ó. Olha só, o quadrado da distância entre elas. Ó. Esse cálculo que a gente está fazendo aqui do Pitágoras já é o quadrado dessa distância. Interessante demais, né, gente? Vai ficar 4t ao quadrado, mais, aqui é um produtozinho notável tranquilo de calcular, 100 menos 20t mais t ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, d ao quadrado, ele vai ficar 4t ao quadrado mais t ao quadrado, fica 5t ao quadrado, menos 20t mais 100. Ele virou uma equaçãozinha do segundo grau, gente. Aí olha que interessantíssimo isso aqui. Isso aqui é uma equaçãozinha do segundo grau, que ela tem um valor mínimo, né? Ela vai ter um valor mínimo. Porque ela tem um A, né? O sinal do A, a gente sabe que pelo sinal do A, se ele tiver positivo, ela tem uma concavidade para cima, lógico que ele vai ter um valor mínimo, não é isso? E aí como é que a gente calcula o valor mínimo? É pelo T do vértice, ó. O T do vértice. O T do vértice aqui vai ser menos o B sobre 2A. Tudo isso aqui é da teoria de funções, viu, gente? O T do vértice, a gente sabe que é isso, é menos B sobre 2A. Sendo o B o coeficiente que está junto do T e o A o coeficiente que está junto do T ao quadrado. Então, aqui a gente já vai saber qual é o tempo para a distância ser mínima entre esses dois bloquinhos, né? O menos o B vai ficar 20, dividido por 2 vezes o A, que é 5, fica 10, ó. Ou seja, 2 segundos. Ou seja, depois que as duas partículas, né, os dois corpos, eles andam por 2 segundos, isso vai ter a condição de distância mínima, né? Então, o que você pode substituir no próprio triângulo, né? Aí, quando eu faço esse triângulo, gente, eu vou encontrar o que a questão tanto quer, que é essa equação de reta. Eu vou fazer aqui um outro esboço de triângulo, já substituindo os valores numéricos. Ó. 10 menos t, que é 2, ou 8, não é isso? E na outra parte aqui, você vai ter o 2 vezes 2, 4. E aí, não quer tipo uma equação de reta, gente? A equação de reta é como se eu pegasse isso daqui e prolongasse, né? Isso daqui, esse prolongamento disso aqui, é essa equação nos próprios eixos. Ó. Ou seja, isso daqui são os eixos coordenados. Ó. Esse aqui eu estou fazendo um esboço dos eixos coordenados. Esse aqui já são os pares ordenados x e y. Aí com isso aqui a questão já praticamente já morreu. Porque a gente vai ter os pontos, né? A gente vai ter esses dois pontos aqui que eu estou destacando. A gente vai ter o ponto 8 e 0. E a gente vai ter o ponto 0 e 4. Aí, assim, aqui a gente pode até pegar, vou botar de vermelhinho aqui, a gente pode pegar um outro ponto qualquer, x e y, nessa reta, né? E aí, pela geometria analítica, gente, é uma maneira que, a meu ver, a mais fácil e direta de... Vixe, ele deu uma mudada aqui. Deixa eu só ver onde é que está o cursor, que às vezes ele fica querendo dar uma desconfigurada aqui nas anotações, viu, gente?
Ele deu uma desconfiguradazinha aqui, mas enfim, eu vou deixar do jeito que tá mesmo. Aí pronto, aí o que a gente vai fazer agora? Na geometria analítica, gente, existe uma maneira rápida de você saber a equação de reta, né? A equação de reta por analítica, você faz um cálculo de um determinante, que é a colinearidade de pontos. Colinearidade de pontos. Colinearidade dos pontos. Se você tem 3 pontos que estão colineares, basta você fazer o cálculo do det desses 3 pontos. E existe uma maneira muito mais simples e rápida, que eu sempre que eu posso, né, que eu já fiz alguns vídeos aqui no canal mostrando isso, é só você fazer o seguinte, ó, você não tem esses 3 pontos, ó, 0, 4, xy e 80, eu vou colocar tipo num det esses 3 pontos. Só que não é um det comum, é um det que eu gosto de chamar de det degenerado, né? Ele não tem o formato de um det comum. Eu coloco o 0, 4, os pares ordenados, depois o x, y, depois o 8, 0, e aquele primeiro, o de cima eu vou repetir embaixo, ó. E aí eu faço isso daqui, né, tipo como um det, e aí eu calculo isso daqui igual a 0, né? Essa aqui é a maneira de fazer, porque assim eu evito de fazer um determinante 3 por 3, que é mais chatinho de calcular. Aí tudo aquilo que vem pelo lado da diagonal da direita, todos que vão pela diagonal da direita são positivos, e todos aqueles que vêm pela diagonal da esquerda são negativos. Aí assim, no instante eu chego na equação que representa o que a questão tanto quer. Ó, o primeiro fica 0, o segundo fica 0, o terceiro fica 32. Seguindo pela esquerda, vai ficar com menos 4x, e depois vai ficar menos 8y. Isso aqui igual a 0. Legal essa forma, né, gente? É que eu já posso simplificar tudo por 4. Quando eu divido tudo por 4, fica 32 dividido por 4, fica 8. Né? O 4 dividido por 4 fica 1. E o 8 dividido por 4 fica 2. Aí com isso a gente chega na nossa resposta. A gente vai ficar com 8 menos x menos 2y igual a 0. Ou a forma mais simplificada, bonitinha, x mais 2y igual a 8. E essa é a nossa resposta. Essa equação da reta, de onde estão as posições desses dois bloquinhos, quando eles estão na menor distância, onde você tem essa questão do quadrado da distância, né? O quadrado da distância seja a mínima entre elas. E assim a gente chega no final dessa questão. Linda ela, né, não, gente? Você vê que ela mistura vários assuntos, né? Não é uma questão nem um pouco fácil, é uma questão que realmente exige interpretação e exige que você tenha uma boa base de vários assuntos. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!